Quando John foi ver a Arca de Noé em 1977, ele percebeu que não havia nada que pudesse fazer naquele momento. Então, é como se Deus o tivesse tocado e colocado um peso em seu coração para encontrar o local da travessia e onde o êxodo aconteceu. Foi então que ele alugou um avião e voou. E desse avião, ele sobrevoou para cima e para baixo a margem do Golfo de Acaba para ver se conseguia encontrar um wadi que permitisse aos israelitas atravessar. Então, enquanto ele sobrevoava para cima e para baixo, viu essa enorme praia, que era Nueva. E o que ele fez depois disso foi, quando voltaram de avião, eles desceram de carro e começaram a mergulhar. Na verdade, foi um milagre terem sido autorizados a fazer isso, porque Deus fez isso acontecer exatamente quando Israel estava no controle da península do Sinai. Eles jamais teriam conseguido fazer isso se estivesse sob controle egípcio. Então, esse é o primeiro milagre, na minha opinião. Anos mais tarde, alguns anos depois, Ron levou Rennie Norbergen consigo à praia para lhe mostrar o local. E Rennie escreveu sobre isso em seu livro, que você pode ver aqui. E ele disse, Senhor, Norbergen, que ele acreditava que era J, Paulo L, Leis. Então, quando ele analisou os mapas de voo que conseguiu obter, viu uma área que parecia estar cercada pela borda de um antigo vulcão. E segundo seus melhores cálculos, ele chegou a uma área de aproximadamente 5.000 acres quadrados. E ele sabia que certamente seria grande o suficiente para ser o acampamento dos israelitas. Ron havia solicitado um visto para entrar na Arábia Saudita por 4 anos. Ele se esforçou bastante. Ele escreveu para a embaixada e era impossível conseguir um visto para entrar. Então, ele havia combinado para que ele, Ronnie e Danny atravessassem a fronteira discretamente. E quando fizeram isso, conseguiram pegar um táxi que os levou até certo ponto, depois conseguiram outra carona e chegaram exatamente ao destino. A montanha, e foi o beduíno quem disse, Jabal Musa Hina. E eles sabiam que estavam no lugar certo. E o que Ron viu naquela primeira viagem, não havia cercas naquela época. Não havia ninguém morando lá. E ele conseguiu realmente dirigir até a área do Santo Recinto. Eles simplesmente entraram de carro e circularam. E ele viu tudo. Ele viu o que parecia ser um altar para ele. Ele viu muitas coisas naquele dia, mas então eles tiveram que ir embora. Eles foram expulsos. Quando eles saíram, foram expulsos da área. E então, quando chegaram de volta à fronteira, eles acharam que tudo ficaria bem. Eles só iam atravessar a fronteira discretamente. E se fossem pegos, o que Ron tinha descoberto era que, se você for pego ilegalmente lá, eles simplesmente te expulsam do país. Mas isso não aconteceu porque alguém os denunciou para a embaixada em Washington, D.C., como sendo espiões israelenses. Agora, não vou revelar o nome dessa pessoa porque ela não está aqui para se defender. E isso realmente é irrelevante, porque no final, tudo aconteceu para a glória de Deus. Porque Ron pôde ir à TV, a TV nacional, e contar ao mundo o que viu lá fora e até citar versículos da Bíblia. Agora, enquanto ele estava preso, não foi uma experiência fácil para ele, mas ele disse que havia algumas pessoas boas lá, uma delas especialmente cujo nome era Ali. Ele era um homem muito gentil. Eles estavam em um lugar chamado Hagel, que é uma cidade logo ao sul da fronteira jordaniana, bem na costa. E eles foram presos pela guarda costeira e ficaram detidos lá. E devido à natureza da acusação contra eles, eles foram tratados de forma um pouco rude no início, mas quando chegaram lá, havia muita doença. E Ron investigou e descobriu que o que estava acontecendo provavelmente era febre amarela, porque vários homens haviam morrido e toda a área estava infestada de mosquitos. Então Ron pediu que trouxessem bastante azeite de oliva para ele e escreveu algumas prescrições. Quando ele disse a eles que era anestesista, eles não entenderam isso. E finalmente ele disse a eles que era um médico do sono.
E eles entenderam isso, que ele fazia as pessoas dormirem para cirurgias, então eles aceitaram as prescrições dele. Ele receitou antibióticos. Eles trouxeram de volta. Todos começaram a tomá-los. Eles mataram todos os mosquitos. Eles colocaram no vaso sanitário, eles colocaram na água parada. E a partir de então todos ficaram bem. Então isso fez com que eles caíssem nas boas graças dos sauditas. E eu acho que esse foi o primeiro verdadeiro milagre que ajudou tanto eles quanto os sauditas. Agora, outra história interessante é que 3 investigadores sauditas, vieram até Ron e estavam pressionando-o. Por que você acha que Moisés teria trazido o povo para cá? Não há nada aqui? Mostre-nos suas evidências. E eles o colocaram em um helicóptero, apenas Ron e esses 3 homens. E disseram: Mostre-nos onde você acha que a travessia aconteceu. E Ron nos levou, ele podia ver do outro lado do Golfo, ele podia ver Nueva. Então, o que ele fez foi apontar para um lugar para eles pousarem bem na praia, em frente a Nueva. E quando chegaram lá, o segundo milagre aconteceu, porque foi realmente um milagre. Bem onde eles pousaram, havia uma coluna ainda de pé na praia, que era igual a uma que Ron havia encontrado no lado egípcio alguns anos antes. Só que a do lado egípcio tinha toda a escrita erodida, pois havia ficado deitada na arrebentação. E quando esses homens viram essa coluna e perceberam que ela tinha inscrições antigas, acho que isso deu muita credibilidade ao Ron e realmente salvou suas vidas. É nisso que eu acredito. E então, quando eles voltaram, Ronnie não estava nada bem. Ron sabia que Ronnie estava prestes a desmoronar e Ronnie disse: Eu preciso sair daqui. E Ron sabia que eles precisavam fugir. E ele disse: Tudo bem, vamos fazer isso na próxima quinta-feira, ou seja lá quando for. Mas ele disse: Ah, não, não podemos, porque Ollie está de guarda. E se escaparmos enquanto Ollie estiver aqui, eles vão matá-lo. Então Ronnie disse: Tudo bem, vamos esperar. Mas era justamente a quinta-feira. Naquela quarta-feira, um dia antes de tentarem escapar, foi quando vieram até ele e disseram: Halas, acabou. Você vai para casa. E nesse momento eles foram entregues aos jordanianos por 3 dias e então voltaram para casa. Eles ficaram presos lá por um total de 75 dias. Na Arábia Saudita e depois mais 3 dias na Jordânia. Ron não conseguiu trazer nenhum documento para casa, mas acreditava que a coluna continha os nomes Salomão, Misrim, Edom, Morte. Depois que Ron e os meninos voltaram para casa após ficarem presos, Ron jurou que nunca mais voltaria lá. Ele agora estava ciente dos perigos. Mas em 1980, no final de 1984, Ron conheceu um homem chamado David Fasselt, que queria ir ver a Arca de Noé. E essa história meio que se entrelaça com isso, porque também, mais ou menos nessa época, um homem da Arábia Saudita, que ele depois descobriu ser um príncipe e provavelmente parente do rei, de alguma forma, em algum momento, não sei como, entrou em contato com Ron e disse: Ouvi sua história e desde então não consigo fazer mais nada. Não consigo funcionar. Eu preciso ver essa montanha. O nome dele era Samran al-Materi e ele morava em Tabuk. E nos disseram que ele era um príncipe de Tabuk. Eu não entendo a conexão, então não posso entrar nesse assunto. Mas Samran realmente voou até Nashville e visitou Ron. E ele disse: Você tem que me levar até essa montanha. Eu vou conseguir vistos para você. Eu vou te levar até lá. Eu preciso ver isso. E Ron disse: Bom, vou te dizer uma coisa. Por que você não vai comigo até a Arca de Noé? Estou levando um homem para lá? E isso foi no final de março de 1985. Então Samran foi até a Arca de Noé com Ron quando ele levou David Fassel para lá. E havia neve na montanha. E cobrindo a Arca de Noé, mas Samran acreditou.
esse homem está dizendo a verdade. Há algo aqui. E isso deu a ele ainda mais, sabe, mais credibilidade com Samran. Então Samran disse: Você tem que ir. Vamos, eu consigo vistos para vocês. Senhor, Fácil, você também pode vir. Porque ele tinha visto David Fácil trabalhando um pouco de sua mágica com seus equipamentos de detecção. Então todos eles foram para lá. E quando estavam lá, eram hóspedes de Samarã. Eles tinham um contrato para fazer algum trabalho para fins de mineração. Então, quando estavam lá com a equipe de escavação, eles realmente cavaram em uma área que Ron acreditava ser um poço. E a 6 metros de profundidade nesse poço, eles encontraram uma pulseira de ouro. E no final do dia, foi nesse momento que todos foram colocados novamente em prisão domiciliar. Eles encontraram muitas coisas enquanto estavam lá porque tinham livre acesso à área. E Ron encontrou um pedaço de mármore branco que, segundo ele, tinha inscrições em hebraico arcaico. E ele o escondeu porque sabia que, se mostrasse a alguém, aquilo seria destruído. E continuamos esperando que alguém possa encontrar isso, porque, bem, seria muito difícil encontrar qualquer coisa lá, mas ainda está lá fora. Eu realmente acredito nisso. Depois que foram colocados em prisão domiciliar, trouxeram um arqueólogo de Riad que os encontrou no complexo de Samran lá fora. E eles assistiram às fitas de vídeo de David Fácil mostrando os bezerros no altar do bezerro de ouro e outras coisas. E foi esse arqueólogo que disse: Isso não é encontrado em nenhum outro lugar da Arábia Saudita, apenas aqui. E quando ele viu as evidências pessoalmente, foi quando toda a área foi cercada, colocada sob controle arqueológico e tornada inacessível a todos. Depois que absolutamente tudo foi confiscado deles, por muitos anos, Ron ficou desesperado tentando conseguir as fotos de volta. Mas tudo foi totalmente em vão. Foi no final dos anos 80 que lemos um artigo afirmando que o Sr. Cornuke afirmava ter encontrado o Monte Sinai. E no início estávamos muito animados, mas depois descobrimos que ele não tinha, sabe, nenhum plano para ele ou para o Sr. Williams que estava com ele para compartilhar as fotos com qualquer pessoa. E eles tinham a sua própria versão do que aconteceu. E descobrimos que eles a encontraram dessa forma, pois essa montanha não é fácil de localizar. Não é? É como tentar encontrar um grão de areia na praia. Então vou ler desde o início do livro deles, no prefácio, que David Fácil escreveu. Ele disse: Larry estava com medo de tentar, falando sobre entrar escondido no Monte Sinai? Ele diz: Não. Eu iria com ele? Ele diz: Bem, não exatamente, mas eu daria um mapa para ele. Ele tinha contado tudo para ele sobre a história de Ron. E assim, nos livros que vieram depois, a história deles também inclui episódios em que afirmam ter dito às pessoas que eram médicos. E assim, tudo o que Ron podia fazer era orar sobre isso. E ele continuava tentando entrar em contato com Summeron e ver isso, porque Summeron havia afirmado isso. Ele poderia conseguir as fotos e vídeos e nos entregar. Ele estava pedindo grandes quantias de dinheiro, mais do que veríamos em toda a nossa vida. E então, finalmente, houve um momento em que fomos para Nueva. Isso foi em janeiro de 1992. Quando estávamos em Nueva, eu tinha levado um mapa comigo para a Arábia Saudita. Eu não sei por quê. Isso não era algo sobre o qual Ron e eu conversamos, mas eu coloquei 3 cópias na minha bagagem, principalmente porque tínhamos acabado de comprar uma máquina de fax e eu podia fazer cópias com ela. Então eu tinha essas cópias na minha bolsa e estávamos em Nueva e Samaran fala inglês, mas as esposas dele não. Então nós contávamos com Ahmed Sami, que era o homem que trabalhava na recepção do nosso hotel em Nueva. Ele tentava ligar para nós e depois interpretava para as esposas, já que elas não falavam inglês, porque Samran nunca estava lá. Finalmente, quando Ahmed Sami percebeu que algo estava acontecendo ali, ele disse: Conte-me sobre isso. Talvez eu possa ajudar vocês.
então nós o chamávamos apenas de Sammy. Ron explicou para ele que havia o Monte Sinai na Arábia Saudita. E então ele contou a ele sobre suas outras descobertas, sobre a Arca de Noé e todas essas coisas. E Hamid Sami teve uma ótima ideia. Ele disse: "Eu posso conseguir isso para vocês." Ele disse: "Todo muçulmano tem direito a ir para a Arábia Saudita com um visto de Hajj uma vez na vida. Na verdade, nós temos que ir." Ele disse: "Eu nunca fui na minha vez." E então, o acordo era que nós lhe daríamos algum dinheiro para comprar uma passagem para lá. Deixamos uma câmera com ele, e o Ron ainda lhe deu $500 extras para ir até lá. Quando chegamos em casa, recebemos uma ligação do tio Sammy dizendo: "Eu preciso de mais dinheiro. Isso vai custar mais do que eu pensei." Então eu sou o pão duro da família. Ron estava bem disposto a dar mais dinheiro para ele, então eu disse: "Tudo bem." Então eu fui ao banco. Fiz a transferência bancária, seguindo as instruções que o Sammy tinha nos dado, e acho que foi mais $1.500. Não me lembro exatamente, mas eu ficava dizendo: "Ron, estamos apenas jogando dinheiro fora." Recebi uma ligação do banco dizendo que a transferência não foi concluída porque estava faltando um número e um código de transferência. E eu precisava conseguir isso. Então, o Ron me pediu para ligar para Ahmed Sami, e eu liguei para ele e consegui o número. E liguei de volta para o banco na manhã seguinte e disse que queria prosseguir com a transferência e que aqui estava o número. E eles me disseram: "Bem, você vai ter que vir até aqui. Não podemos fazer transferências bancárias por telefone." Então fui até o banco e passei as informações para eles. E quando cheguei em casa, recebemos a ligação de que eles não poderiam fazer a transferência porque o sistema de transferências estava fora do ar. Durante a tarde, isso ficaria para a manhã seguinte. Bem, o que aconteceu logo depois disso foi um milagre. Ron recebeu um telefonema de uma moça que disse que não sabia do que se tratava, mas que seu irmão havia ligado para ela e dito: "Encontre esse homem chamado Ron Wyatt. Dê a ele meu número e diga para ele me ligar." E quando olhei para o rosto do Ron, ele ficou branco como uma folha enquanto estava ao telefone. E eu disse: "O quê?" Eu não sabia se alguém tinha morrido ou o que tinha acontecido. E ele disse: "Eu não sei." E ele imediatamente ligou para esse número na Arábia Saudita. E esse homem atendeu. E o nome dele era Jim Caldwell. Os Caldwells eram uma família que morava e trabalhava na Arábia Saudita. Perto de Riad, ele trabalhava para Aramco. Por isso, eles tinham que sair do país de tempos em tempos para manter seu status fiscal nos Estados Unidos. Assim, na viagem que tiveram de fazer para sair do reino, chegaram ao Egito. Eles estavam particularmente interessados em ir ver São Caterina ou Santa. Caterina está na Península do Sinai. Supostamente este é o verdadeiro Monte Sinai, mas este é o local tradicional. Foi localizada por meio de sonhos e misticismo revelados pela mãe de Constantino. Foi assim que ela foi localizada. De qualquer forma, eles foram até lá e saíram de lá muito, muito desapontados porque sabiam que não tinham visto o verdadeiro local. E quando eles saíram de Nueva, tinham ficado no mesmo hotel em que nós ficamos, e o Sami de lá sabia que eles moravam na Arábia Saudita. Então, quando eles voltaram pela segunda vez depois da viagem, que foi logo depois que nós partimos, ele ficou muito animado. Ele já tinha planejado o que faria, como conseguiria as filmagens e como iria cobrar uma grande quantia de Ron Wyatt. Quando eles voltaram, quero dizer, Sammy disse a ele: "Você tem que fazer isso por mim." E ele estava tentando convencer Jim e sua esposa, Penny, a tirarem essas fotos para ele e depois entregá-las ao irmão dele na Arábia Saudita, que então as entregaria para ele. E tenho certeza de que os Caldwells ficaram bastante preocupados, sabe, do que ele está falando? E quero deixar que vocês ouçam a história contada por eles, mas vou contá-la eu mesmo, porque o vídeo não tem um som muito bom.
Eles disseram que, quando chegaram lá, Ahmed Sami lhes contou uma história sobre um homem que estivera ali recentemente e tinha algo a ver com a arca e, você sabe, com o Monte Sinai, e eles não faziam ideia do que se tratava. Mas, finalmente, Jim disse que percebeu que era a arca de Noé. Jim disse que algo acendeu em sua mente, que sua irmã havia lhe enviado. Uma fita de vídeo, no ano anterior, sobre um homem que dizia ter encontrado a Arca de Noé, e esse homem era Ron Wyatt. E então, o que Jim fazia, segundo ele, era pegar essas fitas. Elas chegavam em fitas de 8 milímetros, porque eram pequenas, e ele as transferia para uma fita VHS. E então ele reutilizava as fitas de 8 milímetros. Imagino que seja meio difícil conseguir fitas lá na Arábia Saudita. Então ele, a esposa e os 2 filhos estavam fazendo a visita habitual fora do reino, que você precisa fazer de tempos em tempos quando trabalha lá para manter seu status fiscal. E eles tinham acabado de ir para St. Catharines e ficaram muito desapontados porque achavam que era o verdadeiro Monte Sinai. E eles realmente queriam ver isso, mas não conseguiram. Então, quando voltaram, estavam orando, estudando e querendo ver o verdadeiro Monte Sinai. E há mais na história deles que eles mesmos podem contar. Mas quando eles chegaram lá e Amal de Samui contou essa história para eles, Jim disse. Ele pensou por um momento e falou: Eu trouxe 10 fitas comigo nesta viagem para usar, e já usei 9 delas. Eu me pergunto se a que eu ainda não usei. E ele colocou no seu gravador de vídeo, reproduziu, mostrou para o olho de Ahmed Sami, e Ahmed Sami disse: É ele. Esse é o homem. Ele não tinha usado a fita que tinha o Ron nela. E todos ficaram muito, quero dizer, aquilo foi um milagre. Aquilo foi um milagre ali mesmo. E nós tínhamos deixado um mapa com Ahmed Sami, e o Ron me fez desenhar uma vaca nele. Depois ele me fez desenhar a montanha com uma árvore entre 2 pedras grandes. E algumas outras coisas, não me lembro de tudo, mas Jim e Penny foram até lá. Logo que eles partiram, Nueva pegou o carro deles e, no caminho de volta para casa, eles foram ao Monte Sinai e tiraram todas essas fotos. E quando eles as receberam, ligaram para o Ron e disseram: Queremos que você fique com elas. Então, algumas semanas depois, Ron voou para o Bahrein e se encontrou com eles lá. Porque você pode voar livremente para o Bahrein, mas não para a Arábia Saudita, e era muito rápido e fácil para eles irem até lá. Então, eles nos deram não só cópias do vídeo, mas também todas as fotos e até mesmo os negativos. E isso continuou por um bom tempo. Eles iam para lá algumas vezes, tinham um lugar que chamavam de restaurante mexicano. Eles falavam em código ao telefone porque acho que todos estavam um pouco nervosos sobre o que estavam fazendo, especialmente eles porque moravam lá. Então, todas as fotos e vídeos que eles trouxeram para nós, honestamente acredito que foi o momento em que vi o Ron mais feliz. E, você sabe, tudo relacionado a todo esse trabalho que vínhamos fazendo, porque por tanto tempo ele quis mostrar isso às pessoas. Ron não fez isso para ganhar fama, fortuna ou algo do tipo. Ron só queria que as pessoas vissem o que Deus havia preservado para elas. E eu não acredito que alguém pudesse ter feito um trabalho melhor de fotografia e filmagem naquela época, no início dos anos 90, com o equipamento que estava disponível para as pessoas naquela época. Não acredito que alguém pudesse ter feito um trabalho melhor do que eles fizeram, e serei eternamente grato pelo que eles fizeram. Vivica, sempre a admirarei. Pelo que ela fez, porque Vivica Pontin ouviu Ron falar, acho que na Noruega ou na Suécia, e ela já tinha ouvido isso antes. Ele conseguiu as fotos e tudo mais, e ela queria ir ajudar o Ron a ter algumas fotos. Então, essa moça, ela era solteira e conseguiu um emprego em um hospital em Tobruk, e eu não sei como ela fez isso, mas ela recrutou várias pessoas para levá-la até a montanha, e ela fez todas essas fotos e vídeos e simplesmente entregou tudo para o Ron. Eu me lembro de uma vez em que havia um jovem que trabalhava com ela, o Toby, e ela tinha ido para a montanha com o Toby,
e ela tinha tirado muitos rolos de filme, slides. Quando o Toby e eles voltaram, descobriram que a irmã do Toby, lá nos Estados Unidos, tinha sofrido um acidente terrível e o Toby teve que voltar para os Estados Unidos. Então, Vivica deu todos esses rolos de filme para o Toby, e quando o Toby voltou para os Estados Unidos, nós combinamos, e eu levei minha mãe, e ela e eu, nós dirigimos até Kentucky, e nos encontramos com ele, e ele nos entregou todos os filmes e tudo mais, e eles eram magníficos. Eram as primeiras fotos que tínhamos de perto do altar de Moisés, na área do Santo Recinto. Vivica era incrível. Ela foi mergulhar. Ela conseguiu algumas filmagens incríveis enquanto mergulhava, do que pareciam ser partes de carruagens. Ela disse que nem chegou a vê-las na hora. O que ela fazia era simplesmente filmar. Ron a conheceu no Cairo e levou para ela uma câmera subaquática. Então ela apenas mergulhava e filmava e fez um trabalho incrível. E assim, tudo o que Vivica tinha, ela simplesmente nos deu. E ela não queria crédito por nada. Ela tinha o mesmo coração, ainda tem o mesmo coração que Ron tinha. Ela só queria que as pessoas chegassem ao céu. Recebemos a visita de um homem da Suécia chamado Rory. Nós o conhecemos e ele nos contou sobre seu amigo, Leonard. E então, Leonard ficou muito interessado nas descobertas e era um homem altamente instruído. Ele era geneticista do Instituto Karolinska em Estocolmo. Então Leonard veio nos visitar algumas vezes e elaborou um contrato com Ron. Ele queria escrever um livro sobre todas essas descobertas com Ron. Ron seria coautor. E assim, Leonard chegou e até visitou Ron quando ele estava doente e à beira da morte, mas eles nunca conseguiram escrever o livro. Então, depois que Ron morreu, Leonard veio me ver, acho que foi em outubro de 99. Ele veio e tinha o desejo de escrever o seu próprio livro. E ele disse que precisava ser a única pessoa na capa por causa de sua credibilidade. Eu ainda estava de luto, sentia muita falta do Ron. Então ele elaborou um contrato, era um contrato estranho, era em 2 partes. Uma parte era o contrato para escrever o livro. A outra parte era o contrato que permitia que ele usasse as fotos. Então, eu entreguei a ele toda a minha pesquisa. Descemos até onde ficam todos os livros e eu entreguei toda a pesquisa para ele. Depois ele voltou para a Suécia e escreveu o livro. E ele me enviou 2 ou 3 manuscritos diferentes, porque eu tinha o direito de recusa. Eu pude revisar tudo. E era um livro excelente. E era todo sobre o trabalho do Ron. Mas o único lugar ali onde isso era mencionado era um pequeno parágrafo que dizia: isto é baseado, você sabe, na pesquisa, descobertas e trabalho de campo de Ron Wyatt. E de qualquer forma, o Ron o levou para mergulhar algumas vezes e mostrou tudo para ele. E depois que o livro foi lançado, nunca mais ouvi falar do Leonard, mesmo eu estando suposto a receber 50% dos lucros. Então, de qualquer forma, ele ficou bastante conhecido como escritor por ter escrito tudo aquilo. As pessoas pensam que foi a pesquisa de Leonard Moeller, mas não foi. Foi o trabalho de Deus através de Ron Wyatt, e as pessoas precisam saber disso. Não importa quantos diplomas você tenha, não importa o quão inteligente você seja, sem Deus você não pode fazer nada. Quero dizer, você pode fazer algo para impressionar o homem, mas não pode impressionar a Deus. E então, é bastante triste que o Ron me disse naquele dia, quando estávamos conversando sobre isso, ele disse, quando eu me for. Isso foi logo antes de sairmos para levá-lo ao hospital onde ele faleceu. Ele disse, quando eu me for, todos vão começar a disputar posições. Eu estava, sabe, minha mente estava em outro lugar. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas nunca esqueci o que ele disse. E por isso toda a história dessas coisas precisa ser conhecida.
Há muitas pessoas que fizeram muitas coisas maravilhosas, mas é Deus quem deve receber a glória,